Olá, espaçonauta! Tamo no ar, galera. É isso aí. E hoje a coisa aqui vai pegar, viu? É o seguinte, explicar para vocês a ideia do projeto da gente aí, né? Primeiro, para quem não conhece, não, vou antes, né, também, eu acho que eu estou ficando, passando muito de 50 já, viu, Marcelo? Tá difícil, viu? Vou apresentar primeiro aqui o Marcelo Space, acho que todo mundo aqui do canal já conhece, mas para quem não conhece, tá aí, Marcelo, boa noite, muito obrigado aí por aderir a esse projeto, abraçar, e que nós vamos mandar abraço aí. E aí, galera? Estamos ao vivo aqui. Uma honra, meu amigo Mário. Estamos aqui nesse projeto que a gente vai iniciar com vocês. Como vocês estão vendo o nome aí, tudo que vocês precisam saber sobre foguetes, sobre lançamento. Pensamos em algo com muito carinho para vocês, tá? Obrigado pelo convite, Mário. Uma honra estar iniciando aí mais um projeto com você. Sabe que com você, estamos juntos sempre. Que a gente pensar aqui, vamos fazer. E, galera, espero que vocês gostem, abracem a ideia aí. E a gente pensou justamente em trazer, compilar um número de informações para justamente vocês saberem tudo que vocês precisam sobre foguete, sobre lançamento de foguetes. Tem muitas lives com lançamento de foguetes, novos foguetes surgindo, a exploração espacial está bombando, e aí vocês vão ficar craque em entender como é que lança um foguete, saber como é uma missão espacial, como funciona um satélite e tudo mais. Tá? Uma boa noite para todo mundo que está chegando. Já deixa o like, né, Mário? Para dar aquela Isso aí, moral. já manda o like, já chama a galera para vir para cá, tá? Porque aqui hoje o bicho vai pegar. E por que a gente fez isso aqui como live? Exatamente para a galera que está assistindo poder fazer pergunta aí para o Marcelo, já tirar as dúvidas, né? Então a ideia foi essa, foi fazer uma live para a gente estar mais próximo de vocês aí, para vocês poderem ter a oportunidade mesmo de interagir aí com, perguntar para o Marcelo e tal. Então é isso aí, né? E o Marcelo falou muito bem, a ideia é isso. Quando você quer aprender um pouco sobre lançamento de foguete, sobre essas coisas, você tem que sair catando, né? Você assiste uma coisa aqui, outra coisa ali, você pega num canal de fora e aí vai. Então a ideia, né? Eu estava trocando ideia com o Marcelo, eu falei, não, Marcelo, podia ter, né? Aí vamos fazer, vamos fazer. Então a ideia é essa, né? E eu vou falar para vocês, viu? Eu não conheço ninguém mais adequado nesse país para falar disso aqui, não, viu? Não é porque está na minha frente aqui, não, mas o cara saca muito. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado. Amo realmente a astronáutica e com certeza, pessoal, vou trazer aqui de coração tudo que eu sei, pesquisar o máximo de coisas para vocês. E como o Mário falou, a gente vai fazer vários episódios, né? Não vou nem chamar de aula, né? Vários episódios em live para que a gente possa interagir, vocês possam tirar dúvidas na hora que a gente vai falando aqui, surgir outras questões para ficar bem interativo e a gente conseguir fazer um conteúdo além de um conteúdo robusto, com bastante informação para vocês, um conteúdo legal, leve, para vocês também poderem assistir várias outras vezes, passar para as pessoas. Dá tempo, compartilha essa playlist que está aqui, que está iniciando com esse primeiro encontro aqui e compartilha, chama a galera, bota nos grupos de WhatsApp, a galera que tem curiosidade, que não faz a mínima ideia, passa para o seu colega. Às vezes as pessoas não se interessam pelo assunto porque não fazem a mínima ideia como funciona. De repente, quando descobrir como funciona, ficam maravilhadas, né? Então é isso. Exatamente. Isso aí. Vamos embora então, Marcelo. Tá Vamos embora. contigo a bola. Pois galera. Bom, esse aqui vai ser. A gente ainda não definiu aqui em quantos episódios nós vamos fazer isso, né? Nós vamos dando continuidade aqui. Vocês vão acompanhando com a gente em vários episódios aqui, sendo fiéis com a gente, fazendo as suas anotações, tirando suas dúvidas para trazer nos próximos encontros. E então a gente pede muito aí a participação de vocês e vai ser uma introdução, né? Porque a gente precisaria de anos aí para dar um curso de foguete, de astronáutica mesmo. Então a gente vai chamar de introdução à astronáutica, tá? A gente vai falar de todos os assuntos,
máximo assunto possível sobre o tema, mas de forma simples, de uma forma mais didática, mais leve. E aí, né, quem quiser se aprofundar em cada assunto aí, vai ser muito legal para vocês depois. Esse encontro de hoje, a gente vai fazer uma introdução, tá, sobre o assunto, explicar conceitos básicos aqui, para a gente começar a entender, para começar a chegar no foguete, para começar a chegar no funcionamento do foguete, na engenharia do foguete em si, tá? Então, hoje, vamos ter um encontro introdutório. Eu sei que às vezes vão ter pessoas aqui que vão saber do que eu estou falando, achar que o nível está muito baixo ainda. Não, isso aí eu sei, isso aí é um conceito muito básico. Então, faça a pergunta que você quiser. Pode fazer pergunta, inclusive, fora do tema que eu estou falando aqui, sempre, fora do slide, né, que a gente vai estar passando aqui, fique à vontade, tá? Mas é importante a gente deixar esses conceitos básicos bem balizados para a gente poder dar sequência nos encontros aí, tá? Bom, vamos lá, vou até molhar o bico aqui para começar, né? Fiquem à vontade, galera. Deixa eu dar uma boa noite para a galera que está chegando, o Anderson, a Elisângela, Randall, quem está aí na live aí, dá um alô no chat, para a gente poder também receber, agradecer a presença, dar um alô. E não fica com vergonha, não. Pode fazer pergunta, qualquer pergunta é válida, não tem pergunta boba, bobo é não fazer pergunta. Isso aí. Por isso que eu falei, ó, a ideia aqui era de fato a gente poder interagir. Então, a gente, se fosse para não ter interação, né, Marcelo? Fazer gravado, né? A ideia de fazer a live é para isso mesmo. Pois é, exatamente. Né? Senão a gente gravava aí, deixava o conteúdo aí, mas a gente quer justamente a participação. Para melhorar o conteúdo, inclusive, né? A participação de vocês sempre melhora o conteúdo aqui. Bom, vamos lá. Introdução à astronáutica aí, pessoal. Primeiro conceito básico que a gente tem que entender aí do foguete, né? Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, tá tudo bem. Para lá. Tá picando um pouco o seu áudio, Marcelo. Tá falhando um pouco aí. Mas deu uma coisinha aqui, mas acho que vai voltar. Já volta. Espera aí. Aí. Pronto. Bom, primeiro Foi um coisa que eu hold, queria né? falar. Foi um hold. Um hold. Mas aqui a janela de lançamento é grande e a gente pode voltar à contagem regressiva. A gente vai aprender tudo isso, sobre janela de lançamento e tudo. Obrigado, Anderson. Valeu pela moral mesmo aí, tá? Bom, a primeira coisa que a gente quer falar é o seguinte, o foguete, né? Por que o foguete serve aí? O foguete serve basicamente para levar coisas para o espaço, né? E o que é o espaço? É tudo que sai de um corpo celeste, né? Que está fora de um corpo celeste é o espaço. Se você está na superfície da Terra, você não está no espaço, você está na Terra. Você está na Lua, você está na Lua, na superfície da Lua. Você não está no espaço. Só se você estiver fora de um corpo celeste é que você está no espaço. E os corpos celestes têm uma característica física, né, da física devido à gravidade, que é a esfericidade. A gente está vendo o planeta Terra aí e dá para perceber que ele é esférico, né? Não é plana. A Terra não é plana e pode parecer besteira, mas é muito importante a gente saber disso, porque senão não teria lançamento de foguete, tá? Então, a gente consegue perceber aqui pelo continente, né, que o continente está aqui, ó, da África, ela está deitando aqui porque é esférico. E o corpo celeste, dependendo da massa, quanto mais massa ele tiver, for ficando grande, a gravidade age de tal forma nele que vai deixando ele esférico. Tá? Um asteroide, às vezes pequeno, ele é todo irregular, porque ele ainda é muito pequeno, a gravidade não é suficiente para que aquela massa toda fique condensada de uma forma esférica. Então, quanto maior, mais massa o corpo tiver, mais esse formato esférico ele vai ter.
E o planeta Terra, ele é enorme. Vocês terem noção, o diâmetro aqui, né, do planeta Terra, de um polo ao outro, por exemplo, tem mais de 12 mil quilômetros de diâmetro. Tá? Então é muita massa. E aí, por isso que ela fica esférica. Toda essa massa, ela quer se concentrar aqui no centro. Vocês estão vendo o mouse passar aí? Tá vendo o mouse passar, Mário? Tá saindo o mouse aqui. Beleza. Então, aqui o centro da Terra, né? Tudo, vamos dizer assim, né? Não vou usar termos muito técnicos aqui, não, tá, pessoal? Mas tudo quer ir em direção ao centro da Terra, tá? Então, como a Terra tem uma massa muito grande, ela vai ficando esférica, assim, ó, bem esférica, porque tudo quer se concentrar aqui no centro dela, né? Bom, legal. Ó. O metano é o gás natural, né, cara? O gás natural ele é extraído. Então respondendo a pergunta do Aparecido aí, ele é como se fosse o petróleo, né? Ele é extraído, o gás natural. Então, ele é extraído e é utilizado em alguns foguetes, inclusive no mais famoso aí, o Starship. Então, vamos lá. Voltando a falar aqui, temos os corpos celestes que são esféricos. E aí a gravidade, né, ela vai ser um fator essencial para a engenharia de foguete, tá? Vai ser um fator essencial para a engenharia de foguete. Foguete, ele orbita um corpo celeste e a gravidade, claro, influencia muito na maneira que que o foguete vai orbitar esse corpo celeste. Então, um foguete para orbitar a Terra, ele precisa de uma energia, uma velocidade. Para orbitar a Lua, que tem uma massa menor, é uma outra energia, uma outra velocidade, tá? Então, os corpos são assim, grandes como planetas, luas, são esféricos por causa da gravidade, tá? Primeiro conceito aí, tá? O corpo celeste. Então, se a gente orbitar ele, a gente vai estar no espaço. Se a gente ficar dando voltas nele, a gente vai estar no espaço. É isso que o foguete faz. Que, bom, no planeta Terra, vamos entender. Quando a gente fala de foguete, a gente sempre pensa da nave ou do satélite ou do equipamento ir para o espaço. Então vamos entender como no planeta Terra, aonde a gente considera o espaço. Aqui nós temos uma atmosfera. Vou até voltar aqui ó, no slide anterior. Aqui o planeta Terra, ele tem uma camada fina de gás que envolve todo o planeta. Essa camada fina, e é bem fina em relação ao planeta, ela é a nossa atmosfera. Tá? A atmosfera também é muito importante para a gente entender a engenharia de foguete. A nossa atmosfera ela é dividida em camadas. E depois de uma determinada altitude, é considerado espaço. Ou seja, a partir de uma certa altitude, dentro da atmosfera, é, ah, é considerado espaço. Tá? E a gente vai ver tudo isso aqui. Bom, primeira camada é dividida em camadas, tá, pessoal? Porque a atmosfera, ela vai, na prática, ela fica bem densa aqui embaixo, né? Por quê? Porque a gravidade puxa esse gás para baixo, em direção ao centro do planeta. Então aqui fica mais pesada, o gás está sendo comprimido, né, em cima da superfície aqui da Terra. Então aqui é onde tem a maior pressão, a maior quantidade de partículas atmosféricas, tá? Quando você mergulha numa piscina, né? Você vai a uma piscina funda, sei lá, 5 metros, você vai descendo, você vai sentir a pressão aumentar, o ouvido, inclusive, até doer. Por quê? Porque já tem muita água para cima, né? Acima de você, até ali a borda da piscina. Então vai pesando. É mais ou menos como acontece com a atmosfera. A camada da atmosfera que nós vivemos, que os aviões transitam, é a troposfera, onde tem as nuvens,
é a chamada troposfera, onde a gente consegue sobreviver até uma certa altitude, tá? É a troposfera, tá? Mais ou menos até 15 quilômetros de altitude. Daqui para cima ela vai ficando muito rarefeita, a composição de gases vai mudando e ela vai ficando fininha. Esse conceito dela ficar fininha é importante vocês, tá? Perceber, prestarem atenção nisso. Aqui ela está mais densa, ela vai subindo, vai ficando cada vez mais fininha. Como assim? Cada vez menos partícula de atmosfera tem, vai ficando cada vez mais no vácuo, tá? O vácuo do espaço, o famoso vácuo do espaço. A próxima camada aqui é a estratosfera, onde a gente tem vários balões estratosféricos que são lançados com experimentos, com experiências, com câmeras. Vocês já devem ter visto isso no YouTube. É nessa camada aqui, tá? Da estratosfera, que vai mais ou menos até uns 50 quilômetros de altitude. Aqui, avião já não vai mais, tá? A gente não consegue chegar aqui se não for num foguete, né? Passar por aqui se não for num foguete. Tem a mesosfera, aqui tem um asteroidezinho aqui, um meteoro, na verdade, que é justamente aonde começa a ter a interação de um corpo celeste aqui entrando. Quando um bólido vai entrar na atmosfera, é aqui nessa altitude por volta dos 80 quilômetros que ela começa a ter interação com a atmosfera e começa a brilhar. A gente teve um famoso, né, em Portugal, que ele riscou o céu, foi mais ou menos essa altitude aqui. Está ficando cada vez mais fininho, tá? E aí, agora aqui é interessante a gente prestar atenção. Aqui da mesosfera para a termosfera, a gente já tem o limite entre espaço e o planeta. Ou seja, a gente transpassa a linha para o espaço. Fisicamente, né, é definido isso? Existe um limite físico, ou seja, aqui acaba as partículas, né, e depois não tem mais nada? Não, é mais ou menos, é uma convenção, tá? Mais ou menos 100 quilômetros de altitude, que é a chamada linha de Kármán. Depois de 100 quilômetros de altitude, tudo que tiver acima é espaço, tudo que tiver abaixo é planeta Terra, tá? Tem alguns lugares que consideram, alguns países consideram 80 quilômetros, mas é ali o espaço começa, vamos convencionar aqui para ficar mais simples, né, como mundialmente é definido, aqui os 100 quilômetros de altitude, tá? Então, por enquanto está tudo bem, está tudo certo. Se alguém quiser falar alguma coisa, questionar alguma coisa, fica à vontade. Mário, o som tá bom? É que eu não tô te vendo. Tá ótimo, tá excelente. Na verdade, sua câmera caiu de novo, eu deixei no slide, né? Mas tá show de bola aqui, Vou tranquilo. colocá-la aqui. Eu não tentei colocar, não, vou colocá-la de novo. Não, tá beleza. Pra... Ai, deu um... É isso aí. Isso aí. Elisângela tá falando que tá joia. Que bom. Bom, beleza. Então, aqui, 100 quilômetros de altitude é o espaço. Então, para a gente chegar no espaço, o foguete ele precisa passar essa linha, né, dos 100 quilômetros de altitude. Precisa subir e passar dos 100 quilômetros de altitude para atingir o espaço, tá? E aí a gente vai subindo aqui mais. Na termosfera, a gente tem a interação das auroras, as auroras boreais, que é a interação dos ventos solares, das explosões solares com na nossa campo magnético, né? O nosso campo magnético. E aí a gente tem aqui as belíssimas auroras mais ou menos nessa altitude. E essa altitude da termosfera também é uma altitude onde a gente já tem orbitando muita coisa, muitos satélites, estação espacial, tá? E a partir daqui, da termosfera, a gente já tem muitos objetos orbitando. E aí, muitos outros ali com mais altitude. Depois a gente vai ver todas as altitudes e conceitos de órbita, né? Temos ali nas órbitas alta, né? Na órbita alta, conhecida também como
órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros de altitude, né? Que são os GPS de transmissão, tá? Satélites grande porte, ficam ali na órbita alta da Terra, que é mais ou menos 36 mil quilômetros. Então começa ali próximo ali dos 200, 300 quilômetros de altitude até 36 mil quilômetros. O Somos Jacaré fez uma ótima pergunta, né? O lixo estelar, o lixo espacial fica onde? O lixo espacial fica em várias partes dessa órbita, a partir dos 300, 200, 300 quilômetros de altitude, que seria aqui nessa faixa da termosfera, já temos lixo espacial até altitudes mais de 36 mil quilômetros de altitude, tá? Existe uma região ali, nessa região, por volta de 30 e poucos mil quilômetros de altitude, que é chamada de órbita cemitério, que muitos satélites são deslocados para essa altitude para ficar como lixo espacial ali e não atrapalhar muito. Mas lixo espacial tem, a partir dos 200 quilômetros ali, você já tem objeto orbitando a Terra como lixo espacial, tá? O Anderson pergunta, Marcelo, só a partir da atmosfera pode orbitar satélites ou na mesosfera também pode? Perfeita pergunta. Anderson, não, tá? Na mesosfera, essa órbita não é utilizada, essa altitude não é utilizada para orbitar, porque ali ainda você tem muita camada atmosférica. Apesar de ser rarefeita, essa camada atmosférica que tem ali, ela vai causar um arrasto no objeto que está orbitando, vai fazer ele perder velocidade e aí ele vai deorbitar. Então, para ele ficar orbitando ali nessa altitude da mesosfera, ele teria que ficar com o motor ligado o tempo inteiro, o que é impossível, tá? A gente vai ver tudo isso com calma, tá? Mas já te respondendo, não, porque você precisa ir ao espaço, passar dessa linha dos 100 quilômetros de altitude, aonde a atmosfera já está tão fininha que o arrasto ali é mínimo, e você não perde a velocidade. Você dá um impulso inicial e aquele objeto vai manter a velocidade ali por anos, tá? Tudo bem, a força é muito grande puxando para baixo, é isso. Então, tem a interação da gravidade, exatamente, a gente vai ver aqui como é que funciona nos próximos slides, mas é isso. Mas a altitude, o principal problema ali da mesosfera não é nem a gravidade, seria a densidade atmosférica que vai causar um arrasto, e você tendo um arrasto, ela vai frear. E a gente vai entender que a gente precisa de velocidade para orbitar a Terra, tá bom? Não, o lixo espacial não é programado para cair, esses que já estão, eles vão caindo durante o passar dos anos, reentrando, tá? Alguns satélites hoje em dia que são lançados, eles são lançados programados sim, para no final da sua vida útil eles fazerem uma última queima para deorbitar, mas não são todos, tá? A maioria vai orbitar até ir perdendo velocidade com o passar dos anos e reentrar sozinho, entendeu? Mais ou menos isso. E outros vão ficar orbitando aí até o Sol acabar. O Sol vai acabar primeiro do que esses objetos vão parar de orbitar, tá? Mas é isso. Então, aqui, a partir da termosfera, é que a gente consegue colocar objetos para orbitar, justamente porque já estamos no vácuo, tá? Vamos denominar assim, no vácuo do espaço. Tá? Entenda-se vácuo do espaço, pouquíssimas partículas atmosféricas, não tem ar para respirar, não tem nada, entendeu? Nem pressão atmosférica. Tá? Tudo bem, li que a estação espacial tem que compensar a altitude, é verdade? Perfeito, Somos Jacaré. Boa pergunta, e é bom responder enquanto a gente está aqui falando sobre a atmosfera. A estação espacial, ela está aqui na termosfera. Está por volta de 450 quilômetros de altura, tá? Daqui do nível do mar. Você olha para cima, ela vai passar ali mais ou menos a 450 quilômetros de altitude. Ela, com o passar do tempo, ela está numa velocidade relativamente constante. Mas com o passar do tempo, essas mínimas partículas atmosféricas que ainda tem vão freando a estação espacial bem pouquinho, e aí, no passar dos meses,
ela vai ter que queimar o motor de novo para voltar para a velocidade orbital, que a gente vai ver qual é, e continuar orbitando. Ou seja, a atmosfera vai freando e ela vai caindo em direção à Terra. Então é preciso fazer a queima para ela voltar. Então é exatamente isso que acontece. E quem faz isso são as naves russas, a Progress, as naves de carga russa, que são responsáveis por essa queima aí, tá? Bom, muito bem. Então, de conceito aqui da atmosfera, vamos fazer um resumão aqui sobre esse slide para a gente já fechar e passar para o outro. A gente aqui tem a camada da atmosfera bem fina, que é uma camada de gás que está em volta do planeta, que está sendo puxada, né, pela atmosfera do planeta, pela gravidade do planeta. E aí, a partir dos 100 quilômetros de altura em relação ao nível do mar, da superfície da Terra, ali já é considerado o espaço, o limite entre a Terra e o espaço. A partir dali você consegue colocar coisas em órbita, porque a atmosfera está muito fininha, beleza? Vamos lá. E aí, agora a gente, para entender como começa. Obrigado, meu querido. Que bom que vocês estão gostando, tá? Deem um feedback depois aí nos comentários dessa live, que a live vai ficar aí na playlist para vocês. Comentários, sugestões, assuntos para a gente trazer aqui, tá bom? Isso aqui é para vocês mesmo. Bom, agora para a gente entender. Manda o like, né? Esquece, assiste o vídeo é bacana, mas manda o like. Não, mas se esqueceu, aí já é brincadeira. Pô, já era para ter já botado o dedão lá. Ajuda muito, galera. A gente está brincando aqui, mas ajuda muito. Compartilha, tá? Todo o pacotão do YouTube ajuda bastante, tá? Isso aí. Bom, então como é que o foguete vai entrar em órbita, então? A gente conhecendo que tem uma atmosfera, a gente precisa subir numa certa altitude e precisa entrar numa certa velocidade para ficar dando voltas aqui no planeta, tá? Então a gente precisa ter uma noção do que é trajetória balística. Precisamos falar do que é uma trajetória balística, tá? E aí tem uma ilustração aí bem simples que é o seguinte. Peço desculpas aí que eu tô meio rouco, que eu fui no jogo do Botafogo contra o Galo e eu gritei muito gol. Ai, mano. Aí, bom, vamos lá. Obrigado, meu querido. Aqui tem um canhãozinho aqui, ó, para a gente entender o que é trajetória balística, né? E um canhão é bom para falar sobre trajetória balística. Ele está aqui no topo do planeta. E a gente sabe que nesse planeta aqui, o planeta Terra, tem uma gravidade muito grande que puxa a gente para baixo, que mantém você aí colado no chão. Se você pular, você cai de novo, porque a gravidade está te puxando para o centro do planeta. Valeu, Ana. Aqui para o centro do planeta, tá? Então, se esse canhão aqui, como vocês estão vendo, só deixar a bola de canhão cair, ela vai, ó, cair em direção ao centro do planeta, porque o planeta está puxando. Então, para essa bala de canhão ir cada vez mais longe, ele tem que dar mais energia para essa bala de canhão, tá? Então, vamos pensar nisso. Se soltar, ela vai logo em direção ao centro. Se você quiser que ela vá para cá, você tem que jogar uma energia nela aqui na direção da frente, para que, enquanto ela está indo para frente, o planeta vai puxando e aí ela cai mais à frente. Vamos lá. Ó, aí o canhão já colocou um pouco mais de energia. E aí ela já fez uma trajetória balística, que é essa parábola aqui. Ó. Ela sai de um ponto, faz uma parábola e cai em outro ponto. Isso é uma trajetória balística, né? Então, vamos lá. Estamos no planeta Terra. Aí aqui o seguinte, ó. Essa bala de canhão aqui agora foi lançada com uma energia muito maior. Ela atingiu uma velocidade aqui, como vocês estão vendo, de 6.800 metros por segundo. Tá? 6.800 metros por segundo. Por que eu coloquei metros por segundo? Porque quando vocês forem ver lançamento de foguete, muitas vezes vocês vão ver, tá, essa nomenclatura aqui, em metros por segundo e não quilômetros por hora. Tá?
Só para vocês ficarem familiarizados. Mas isso aqui significa mais ou menos 22 mil quilômetros por hora. Tá? Então, se você colocar aqui, ó, a 22 mil quilômetros por hora, essa bala vai andar para frente aqui e a gravidade vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, e aí vai cair mais bem aqui na frente, ó. Já quase andou a metade, andou um quarto do planeta, tá? Aqui é o seguinte, ela está numa altitude, tá vendo que o canhão está um pouquinho alto aqui, tá? Para a gente não considerar arrasto da atmosfera, tá? Vamos fingir que não tem atmosfera aqui, que nós estamos no vácuo, tá? Não vamos considerar isso. Muito bem. Ó, aqui, agora, ele colocou uma energia maior, tá? Na bala de canhão. O canhão deu um tiro aqui de 7,3 metros por segundo, tá? Que vai dar uma velocidade mais ou menos de 27 mil quilômetros por hora. Boa pergunta, eu já vou responder, Somos Jacaré, boa pergunta. Então, essa velocidade aqui, ó, você vê que ele deu um tiro tão forte, com tanta energia, que ela foi indo para frente, a gravidade foi puxando para baixo, mas ela estava muito veloz, que ela não tocou na superfície, ela acabou dando a volta e voltando aqui para o próprio canhão, numa velocidade de 27 mil quilômetros por hora, mais ou menos. Pensa, você anda num carro aí a 80 quilômetros por hora, já está rápido. Essa bala teve que ser atirada a 27 mil quilômetros por hora. Para quê? Para que ela fosse para frente e caísse, mas nunca tocasse a superfície da Terra. Isso é entrar em órbita. Por que é importante a gente falar isso? Quando a gente pensa em entrar em órbita, a gente pensa que o foguete ele é lançado para o espaço e lá em cima ele vai ficar flutuando, porque lá a gravidade da Terra já não tem mais influência. Não, está muito errado isso. A gravidade da Terra é muito poderosa e tem uma influência muito grande. E, cara, para sair da influência gravitacional da Terra, a gente tem que acelerar a 44 mil quilômetros por hora para sair para ir para um outro planeta. Tá? Então, ela é muito poderosa. Então, a gente não flutua, a gente tem que ficar aqui, ó, orbitando a Terra. Então, entenderam? Essa trajetória balística, você vê que vai, quanto mais veloz, vai caindo mais à frente. Chegou uma velocidade tal que existe um equilíbrio na queda que ela está tendo em direção ao centro da Terra por causa da gravidade, que ela nunca vai tocar, ela vai ficar caindo eternamente, como se fosse uma queda eterna. E aí, se você já viu alguma imagem da estação espacial, vocês estão vendo os astronautas flutuando ali, né? Por quê? Porque eles estão caindo o tempo todo. Quando você vai numa montanha russa, que tem aquela descida brusca, você não flutua, não sai do assento, é essa sensação que os astronautas estão sofrendo o tempo todo. Por quê? Porque, pensa agora que essa bala é a estação espacial. A estação espacial está numa velocidade tão grande para frente que a gravidade puxa ela para baixo, mas ela não cai. Nunca cai, porque a velocidade é muito grande. E é uma queda eterna. Claro que isso tem que ser no espaço, por quê? Para que não tenha arrasto atmosférico, você não perca essa velocidade. Essa velocidade seja constante para você estar sempre orbitando a Terra, tá? Vou responder a pergunta aqui do Som do Jacaré. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dá uma pausa para vocês captarem bem esse conceito, para a gente seguir, tá? Quanto maior a velocidade, mais caro o lançamento. Olha, isso vai depender muito. Uma coisa é certa: quanto mais combustível utilizado no foguete, mais caro o lançamento. Porque o mais caro é o propelente, tá? O mais caro, como está dizendo a Elisângela, o mais caro do foguete é o combustível, porque o combustível
é 90% do foguete, da massa do foguete. A gente vai ver isso depois. Então, se você precisar de mais combustível para dar mais velocidade, vai ficar mais caro. Tá bom? Obrigado, Newton. Obrigado, Newton. Ó, divulguem que a gente faz, a gente corre atrás. Hoje em dia a gente consegue fazer tudo online. Uma escola consegue botar as crianças numa salinha, a gente fazer uma call dessa assim, para passar para a criançada. Divulguem, se você conhece alguma escola aí, a gente faz o maior prazer, tá? Eu, todo ano, faço uma palestrinha sobre foguete, sobre o pessoal que estuda para as Olimpíadas de Astronáutica do Brasil. Tá? Então, é muito legal e interessa passar para as escolas, sim. Fala, Mário. Show de bola, é isso aí. Nós estamos aqui para divulgar, seja no YouTube, seja na escola, seja onde é que for. O intuito é esse aí, né? Olha, rapaz, é só pergunta de alto nível, cara. Anderson, obrigado aí pela pergunta. A gente não tinha dúvida que ia ser assim, né, Mário? Por isso que a gente fez em Oh, live. Por isso sim, que a gente fez em live. Ó, neste exemplo da bala, independente do tamanho da bala, o tempo que ela fica orbitando a Terra antes de começar a cair é o mesmo? Sim, perfeita pergunta. Independente da massa do objeto que está orbitando, se ele estiver orbitando a 27 mil quilômetros por hora, tá? Ele vai demorar o mesmo tempo que um outro objeto mais leve. Agora, para você colocar esse objeto com mais massa em órbita, você vai precisar de mais energia, tá? Mas uma vez ele em órbita, o peso dele não conta tanto, porque ele vai estar na velocidade. Por exemplo, a estação espacial é um monstro do tamanho de um campo de futebol pesadíssimo, mas ela foi montada em módulos e ela atingiu os 27 mil quilômetros por hora. Então, apesar do peso dela, né, ela vai cair ali sem um arrasto do mesmo jeito que um outro objeto que seja mais leve, tá? Porque o que vai mandar aí nessa questão não é o peso do objeto, mas sim a velocidade que esse objeto está atingindo, tá? Às vezes, por isso que é importante a gente falar desses conceitos básicos de órbita, de entrar em órbita, porque às vezes é contraintuitivo. Às vezes a gente pensa que algo pesado, porque é mais pesado, vai sofrer uma influência maior de determinada coisa, mas nesse caso não, tá? A ISS, em tempos, ela precisa corrigir a atitude que mesmo na velocidade que vai ainda é puxado. A gente comentou sobre isso, Francis, que a altitude da estação espacial, você ainda tem um pouquinho de arrasto atmosférico, que ela vai perdendo essa velocidade constante que ela está, entendeu? E aí ela vai caindo, tá? E aí ela vai caindo, porque ela vai perdendo velocidade. E aí ela precisa acionar os motores da nave Progress para voltar àquela velocidade e ela continua orbitando. Anderson, não é mais ou menos, não é também assim. Por quê? Porque a área que a ISS ocupa no espaço é uma área muito grande. Então, se tiver partículas atmosféricas, ela vai interagir mais do que um CubeSat que é pequeno. Então, aí não tem muito a ver com peso, mas sim a área que ela está ocupando ali no espaço e a interação que ela vai ter, tá? Então, assim, a gente não está se aprofundando muito no assunto, na questão do peso, mas, grossamente falando, temos dois objetos do mesmo tamanho, um pesa mais que o outro, eles vão cair ao mesmo tempo, né? Porque eles estão na mesma velocidade constante. Agora, comparar um CubeSat com a estação tem outras variáveis, tá? Principalmente a área que ela ocupa, que vai sofrer mais arrasto da atmosfera. Então, a mesma velocidade. Ó, o Mano pergunta: então, a mesma velocidade da ISS pode ser usada para pôr em órbita um Space Brownie? Perfeito. O Brownie ele vai
orbitar a Terra aos mesmos 27 mil quilômetros por hora que a estação espacial vai orbitar. Exatamente isso. Tá? Então, a gente tem um satélite do Starlink, que é do tamanho de uma mesa, orbitando a 27 mil quilômetros por hora, e a estação espacial, que é do tamanho de um campo de futebol, orbitando também a 27 mil quilômetros por hora. Tá? Então, Lick que na Guiana Francesa tem o melhor ponto de lançamento. É melhor que Alcântara, e a Barreira do Inferno. Se for, tem a ver com a quantidade de combustível. Ali tem a ver com a localização no planeta Terra. Boa pergunta. Ali é um ótimo ponto de lançamento, por quê? Porque ela está próximo da linha do Equador, tá? Aqui nessa ilustração a gente vê o Polo Norte aqui, o Polo Sul aqui embaixo, aqui é a linha do Equador. O planeta Terra ele gira, tá? E aqui na linha do Equador ele gira numa velocidade, ou seja, esse ponto aqui, vamos fixar nesse ponto aqui, ele gira numa velocidade de mais ou menos 1.600 km por hora, tá? Conforme você vai subindo para os polos, essa velocidade aqui, obviamente, ela vai diminuindo. A velocidade desse ponto aqui orbita numa velocidade menor, tá? Aqui, ó, para dar a volta na Terra, para dar a volta completa, aqui ela usa uma velocidade menor porque ela percorre um percurso menor. Aqui não. Aqui a velocidade no Equador, desse ponto aqui, ó, ele tem que dar uma voltona grande. Estou falando tá, em termos bem populares, tá, pessoal? Então a velocidade de rotação na linha do Equador é de mais ou menos 1.600 km por hora e vai diminuindo bastante conforme vai indo para os polos, tá? Até aqui no ponto perfeito do polo ser zero, entendeu? Então, essa energia de rotação, ela é utilizada e auxilia no lançamento do foguete, para você dar energia inicial no foguete, e sim economiza combustível, tá? Por ter lançado aqui. Além disso, você, estando aqui na linha do Equador, você tem uma angulação muito maior para lançar as órbitas, tá? Ou seja, você está na linha do Equador, você pode lançar um foguete na órbita equatorial, você pode lançar um foguete na órbita polar, você pode lançar um foguete inclinado na órbita da estação espacial, mais ou menos, que é uma órbita inclinada, tá? Fazer vários tipos de ângulo, azimuth, que a gente chama, né? Um azimuth grande, porque você pode lançar para vários ângulos diferentes o seu foguete em relação à linha do Equador. Agora, pensa bem, você aqui no polo, para você lançar um foguete do polo, você consegue fazer só órbitas polares. Para você vir com esse foguete daqui do polo e entrar numa órbita equatorial, você vai gastar muito combustível para ele manobrar e entrar numa órbita equatorial, entendeu? Então, a linha do Equador e a região da Guiana Francesa, Barreira do Inferno, né, Alcântara, elas são importantes e boas porque justamente elas estão próximo da linha do Equador e aproveita todos esses benefícios que eu falei. E também Maranhão, por exemplo, né, ali na Alcântara, é excelente, não só por estar na linha do Equador, mas também o clima ali é muito bom, tem muito pouca chuva, pouco vento, e isso também é importante no lançamento do foguete. Então você vai ter o ano todo praticamente em condições perfeitas para lançamento. Na Rússia, por exemplo, se bem que na Rússia eles lançam foguete de qualquer jeito, a gente vai ver isso. Mas tem muita época de neve, uma neve muito densa, muito grossa, um clima ruim que você às vezes não consegue lançar, tá bom? Tranquilo aí? Deu para entender a questão do porquê está no Equador, porquê está no Polo? Tá tranquilo, pessoal? Se não deu para entender, né, diga aí, pergunta novamente, tá? Aqui é para deixar tudo claro. Show de bola. O França está falando, perfeito. Elisângela, tranquilo. Beleza, galera. Lembrando, quem está chegando agora, tá? Por favor, deixa o like, compartilha essa live, essa playlist aí vai ficar aí para a galera.
tá? A gente começando aí esse projeto novo aí para você ficar sabendo tudo sobre foguete e lançamento, tá? Bom, vamos lá. Aí chegamos a essa velocidade de 27 mil quilômetros por hora, que para o planeta Terra, pela massa que o planeta Terra tem, pela gravidade do planeta Terra, é de 27 mil quilômetros por hora. Na Lua, que tem uma massa menor, uma gravidade bem menor, é uma outra velocidade para orbitar, uma velocidade mais baixa, entendeu? Muito bem. E aí, nos 27 mil quilômetros por hora, você tem essa órbita perfeita aqui, tá? Que é o valor ali que você consegue entrar em órbita. Claro, lembrando sempre, não podemos esquecer, no espaço acima dos 100 quilômetros, por causa do arrasto da atmosfera. Sim, mas o Starlink vai cobrir a Antártica? Já cobre. O Starlink já cobre o planeta inteiro, tá? A gente já tem Starlink já em órbitas bem polares aqui, e a cobertura já do Starlink, segundo a SpaceX, é o planeta inteiro, tá, Nibson? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, aí voltei aqui. Aí aqui, por exemplo, ó, ele colocou uma velocidade aqui maior do que os 27 mil quilômetros por hora. Aí o que que acontece? A gente vai ter uma órbita que a gente chama de órbita elíptica, uma órbita oval, aonde o perigeu, que é onde ela passa mais próximo da Terra, é obviamente menor que o apogeu, aonde ela passa mais longe da superfície. Então vamos dizer que aqui ela está passando aqui a 500 km por hora do ponto que ela foi lançada, 500 km de altitude, perdão, do ponto que ela foi lançada, e aqui já está a uns 5.000 km de altitude, porque você também colocou uma velocidade acima da velocidade que inicia a órbita. Então você vai ter órbitas elípticas, órbitas ovais, e essas órbitas são importantes. A gente vai ver depois para que elas são utilizadas, tá? Uma outra ilustração aqui, né? Resumindo tudo isso, ó. Aqui numa velocidade, o ponto A caiu aqui na frente, fazendo a trajetória balística. O C já é a velocidade orbital, que ele vai encontrar aqui. E aqui é uma velocidade mais alta, o D, que já está fazendo uma órbita bem elíptica, bem oval. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá. Olha aí. Um exemplo de como as órbitas ovais elípticas são utilizadas. Aqui a gente tem um sistema Terra-Lua, que é a Lua, né? E esse aqui é um gráfico retirado de uma missão que me falha na memória qual missão é essa, mas é uma missão indiana. É uma Chandrayaan, né? Alguma delas, né? Uma da Chandrayaan, eu só não sei qual. É uma missão que levou um objeto, um robô, tá? Daqui da Terra até a Lua. E como é que foi feito isso? Primeiro, entrou-se em órbita da Terra. Aqui, ó. Fez uma órbita elíptica. E cada pontinho desse aqui, sigla 1, 2, 3, é uma queima do motor, uma acelerada que o foguete deu. Então, ó, ele acelerou e fez essa órbita aqui, ó. Está orbitando nessa órbita elíptica aqui. Ligou o motor, acelerou mais um pouco, ó. O apogeu, que é a parte mais distante do planeta, está ficando mais longe. Outra queima. O apogeu está ficando tão longe que ele vai chegar aqui na Lua. Vai chegar aqui a 400, quase 400 mil quilômetros de distância, que a Lua está da gente. E aí, eles aceleraram, e quando essa órbita ficou assim, ó, passando pertinho da Terra, bum, e indo aqui perto da Lua, quando ela encontra com a Lua aqui, eles fazem uma outra queima, que é uma queima para entrar na órbita da Lua. E aí, que é basicamente... Estamos na Lua. Estamos na Lua. Que é basicamente o quê? Desacelerar chegando na Lua para ser capturado pela fraca gravidade da Lua e aí ficar orbitando a Lua aqui. E aí eles ainda corrigiram porque precisavam fazer uma órbita elíptica aqui também na Lua. Tranquilo até aí, gente?
Qual o motivo para se usar uma janela para lançamento do foguete? Perfeita a pergunta, Lázaro. O que é uma janela de lançamento? Janela de lançamento, a gente chama o período que aquele foguete pode ser lançado, tá? Então, por exemplo, vamos dar uns exemplos mais simples aqui. Eu tenho que lançar um Starlink, um satélite para a órbita baixa da Terra, tá? Então, o cálculo que eu fiz para ele entrar na órbita certa, eu tenho que lançar ele amanhã às 2 horas da tarde, tá? Só que eu tenho de 2 horas da tarde até as 4 horas para fazer esse lançamento. Se não, se eu não lançar nesse horário, ele vai desincronizar com os outros satélites que eu já lancei. Porque o Starlink são vários satélites sendo lançados. Então, eu preciso lançar um satélite naquele espaço vazio que não tem satélite. Então, se eu lançar no dia errado, ele pode estar cobrindo a mesma faixa que um outro satélite já está. Então, eu tenho que, grossamente dizendo, eu tenho que esperar esse satélite que já está cobrindo passar para depois eu lançar o outro. E aí é um período que a gente chama de janela de lançamento. Vários outros motivos vão determinar a janela de lançamento. O clima, por exemplo, determina uma janela de lançamento. Eu tenho que lançar hoje, ou eu posso lançar esse foguete qualquer dia. Só que está chovendo essa semana. Só que na quarta-feira eu vou ter um período de tempo bom que eu posso lançar, que não vai ter muito vento, não vai ter tanta chuva, não vai ter raio. Então, aqui de meio-dia às 3 da tarde, nesse dia, eu posso lançar. Isso é uma janela de lançamento. Então, o clima determina uma janela de lançamento. Outra coisa que determina a posição dos corpos celestes. Marte, por exemplo, a gente só pode lançar carga para Marte de 2 em 2 anos. Por que só pode? Porque é o período que Marte vai estar mais próximo da Terra. Então, a cada 2 anos, Marte se aproxima da Terra. Então, eu só posso lançar na janela de lançamento aonde Marte está próximo da Terra. Que essa janela de lançamento dura 2 meses, mais ou menos. Tá? Então, de cada 2 em 2 anos, eu tenho uma janela de lançamento de 2 meses para lançar para Marte. Entendeu? Então, isso que é janela de lançamento. O período que eu posso lançar aquele foguete, aquele satélite, aquela nave, e esse período é determinado por vários fatores que a gente deu exemplo aqui. Tá? Tranquilo? Tranquilo até aí? Só colocando isso aí, Marcelo, também para falar o seguinte: muitas vezes, se você não obedecer a janela de lançamento, você percorre a distância aí até por exemplo, Terra-Lua. Corre o risco de você chegar onde a Lua estaria, mas ela não vai estar lá, porque ela está em outro ponto da órbita. Então, isso tem que ser calculado, a janela também ela é calculada, nesse caso aí que o Marcelo falou de Marte, e para a Lua, para outros corpos, para você encontrar, para você chegar onde é que você quer chegar. Né? Porque senão, por exemplo, aquela espaçonave lá, Peregrine, né? Ela chegou, a primeira fase da órbita dela, ela chegou até a distância onde a Lua estava, mas a Lua ainda não estava passando para lá. Ela voltou para a Terra e se tivesse correndo tudo bem na missão, ela ia dar a volta na Terra, voltar para a órbita lá e encontrar a Lua. Né? No caso aí, a missão já estava dando errado e eles descartaram ela na atmosfera. Só para complementar. Pois é. E existe uma outra coisa também que a gente não falou, de janela instantânea, tá? Existem janelas que são instantâneas. Por exemplo, para você lançar uma carga ou um astronauta para a estação espacial, são janelas instantâneas. É naquele exato momento. Se você não conseguiu lançar naquele exato momento, só no dia seguinte que você consegue lançar novamente. Porque tem que sincronizar na posição que ela vai estar passando ali no ponto de lançamento do foguete, tá? Vamos lá. Elon falou que iria reduzir em 90 dias a ida a Marte. Agora com isso é verdade, se ninguém consegue reduzir o tempo de chegar até a Lua. Isso
a humanidade ela já está trabalhando, o Nibson, em realmente reduzir o tempo das viagens, mas isso vai vir com a produção de novos motores. Os motores que a gente tem hoje, que são motores que a gente vai ver aí, de combustível, né, de propelente líquido, sólido, eles não conseguem reduzir, né, as viagens do que já estão aí, já como são, né? 7 meses para Marte, mais ou menos 3 dias para a Lua, né? Então, você vai precisar produzir motores melhores, motores de reação nuclear, por exemplo, tá? Mas isso ainda está meio que no papel, tá? O Anderson fala, Marcelo, não sabia que era assim as missões para a Lua. Todas as missões seguem esses caminhos e a Starship também fará todas essas voltas quando for para a Lua? Boa pergunta. Não, não. Existem vários perfis de lançamento para a Lua, tá? Perfis de lançamento, inclusive diretos, tá? Onde você entra na órbita da Terra, o foguete já dá energia, a espaçonave já dá energia final para que essa elipse, né? Deixa eu voltar aqui. Para que essa elipse aqui, ó, não precise fazer tantas queimas para ir aumentando a elipse. A elipse já pode sair daqui da Terra, dar uma volta só e já ganhar energia para chegar até a Lua. Tá? As missões Apollo faziam um tipo de perfil de voo interessante, que era o de livre retorno. Eles queimavam aqui com Saturno V, entravam em órbita e já iam em direção à Lua, mas se tivesse algum problema, né, a direção que ela foi, ela vinha para cá. Eu não posso ligar o motor para pousar na Lua. Perdi aqui o foguete, já era. Ela ia numa trajetória de livre retorno, ou seja, a elipse vinha aqui, a própria gravidade da Lua jogava ela de volta para a Terra. E aí ela já pousava. Isso aí aconteceu com a Apollo 13, inclusive, né? Também. A Apollo 13, ela teve um problema numa explosão de um tanque de oxigênio interno, e aí ela voltou pela física, pela mecânica orbital, ela voltou nessa trajetória de livre retorno, tá bom, Anderson? Vamos lá. Aqui vamos olhar o foguete, tá? Então, beleza, a gente entendeu aí, né, o que é um corpo celeste, o que é entrar em órbita num corpo celeste, que é o quê? Entrar numa velocidade onde o equilíbrio da gravidade que puxa em direção ao corpo celeste, né, se balanceia ali com a velocidade, ele fica nessa queda eterna, tá? E aí a gente, dependendo do corpo celeste, tem que fugir da atmosfera. Aqui no planeta Terra, a gente tem que subir ali para os 300, 400 quilômetros para não ter tanta influência do arrasto atmosférico. Na Lua, por exemplo, não, porque na Lua a gente não tem atmosfera. Então você consegue orbitar na Lua ali equipamentos muito baixos, muito próximos da superfície da Lua, tá? Somos Jacaré. A diminuição das voltas vai ser determinada pela melhora dos motores, então. Isso aí. As melhoras dos motores é que vão diminuir a nossa viagem para o espaço, tanto de ida e volta, tá? No espaço, a velocidade se mantém, tá? Você deu a energia ali para um determinado corpo celeste. Você, no vácuo do espaço, não tem arrasto atmosférico, ele vai continuar naquela velocidade constantemente, eternamente, até bater em um outro corpo celeste ou eternamente, entendeu? Mas não tem, a velocidade fica constante. Por isso que a gente consegue orbitar ali, por exemplo, vocês terem noção, um satélite GPS que é lançado hoje, normalmente ele fica orbitando a mais ou menos 36 mil quilômetros de altitude. Ali, vácuo, não tem atmosfera, não tem nada. Ele fica funcionando durante 15 anos. E depois que ele para de funcionar, ele vai ficar orbitando ali até acabar com o planeta Terra, entendeu? Então ele vai ficar orbitando ali com aquela energia inicial, sem ligar motor, sem nada. Pela energia inicial ainda, tá? Que é a inércia. Então aqui a gente tem um foguete. O que é um foguete, né? Qual o conceito básico de um foguete? Foguete é esse objeto aqui que realmente parece um míssil, né?
que ele carrega, como a gente falou, na sua maior parte, combustível. O aqui da esquerda é um exemplo de combustível líquido, e o aqui na direita é um exemplo de combustível sólido. E essa pontinha aqui, que está chamada aqui de payload, é a carga, é o que realmente você consegue levar para o espaço. Então aqui, ó, a gente vê que a maior parte do foguete, como a gente falou lá no começo, é combustível, motor, né, e o corpo do foguete. O espaço para carga é muito pequeno, tá? Então a anatomia do foguete é mais ou menos isso. Ele carrega o seu combustível, o motor que vai ser ligado, né? Que vai dar energia, que vai usar esse combustível para dar energia, para dar velocidade para o foguete, tá? E aqui em cima é a carga útil. Aqui você pode levar o que você quiser: pessoas, satélites, sondas, telescópios, tá? Até bomba você pode levar aqui. E a gente vai entender como é que surgiu o foguete, tá? O Somos Jacaré falou aqui, né? No filme de Martin, eles usam essa física orbital na Terra para voltar a Marte e resgatar o astronauta. Não é spoiler, o filme é velho. Legal. Sim, e a gente, para lançar coisas para outros corpos celestes, utiliza muito o que a gente chama de assistência gravitacional, que é passar próximo de um corpo celeste e utilizar o impulso da gravidade daquele corpo para ir para um outro lugar, entendeu? A gente usou muito isso, tá? E há muitos anos a gente usa isso. Inclusive as Voyager usaram muita assistência gravitacional. As missões que estão indo para Júpiter usam muita assistência gravitacional, tá? Mas isso a gente fala um pouco mais, vai falar com mais detalhe à frente, tá? Aqui o foguete é o seguinte: foguete de oxigênio, de combustível líquido, propelente líquido, né? Ele carrega o combustível, que aqui pode ser álcool, pode ser querosene, pode ser metano, tá? Pode ser hidrogênio. Vários tipos de combustível líquido podem ser aqui que a gente conhece, que são utilizados aí, inclusive, na indústria. Ele leva o oxigênio líquido, tá? Porque aqui a gente tem um combustível e tem o comburente. Por que ele tem que levar o comburente junto? Porque no meu carro, ô Mário, eu coloco só gasolina, eu não coloco oxigênio líquido. Por quê? Porque no carro a gente tem um motor que a gente chama de aspirado, ou seja, ele aspira o oxigênio, que é o comburente e é o essencial para qualquer queima, ele pega da própria atmosfera. Como você vai estar no espaço, no foguete, como é que você vai captar oxigênio do espaço? Não tem. Então ele tem que levar junto com ele o oxigênio líquido, o comburente, para ele misturar o combustível com o comburente e aqui no motor ele ter a ignição e fazer essa chama, essa queima para gerar a energia de impulso ou o empuxo do foguete, tá? No do combustível sólido, tá? É o mesmo princípio. O que é um combustível sólido? É realmente um combustível sólido, duro. É uma pasta, como se fosse uma borracha, tá? E aqui são utilizados vários tipos, inclusive alumínio. Pasta de alumínio é utilizada como combustível. E dentro desse combustível sólido, dessa pasta, ali já tem o combustível e o comburente, tá? Que vão queimar aqui, né, no motor, tá bom? A gente vai depois entrar mais aprofundado, falar depois só sobre os combustíveis que são utilizados em foguete, tá? Aqui é só para a gente ter uma noção. Então, combustível líquido, combustível sólido, eles carregam aqui o combustível e o comburente para fazer a queima no motor. E esse motor, queimando todo esse combustível, é que vai gerar energia de empuxo para o foguete ir na direção que ele quer ir, tá? O que determina a escolha do tipo de combustível utilizado pelo foguete? Já que, como você disse, são vários. Nossa, eu estou aqui embobado com as perguntas, Mário. Legal mesmo, cara. Parabéns. Show de bola. Público aí, parabéns pelas perguntas. Olha, Mandar um abraço pro Diego aí, ó. Diego é conterrâneo aqui de Sete Lagoas. ô Abração, Diegão, valeu aí.
Espero que você não seja Atlético, Diegão, porque eu sou Botafogo. Me desculpa aí, tá? Não, Diegão é cruzeirense, igual nós mesmo aqui, ó. Feliz, tá feliz. Ele é da turma, da galera, gente boa de Minas. O Cruzeirão tá bom, o Cruzeirão tá bem. Bom, o que que o que que determina aqui a escolha do tipo de combustível? O Somos Jacaré? Várias coisas, tá? O tamanho do foguete, o tipo de foguete, a expertise da empresa que vai produzir o foguete, se a engenharia dela prefere produzir um foguete de combustível sólido ou de combustível líquido. Um beijo para o Luiz Leão. Desculpa aí, Luiz Leão. Grande amigo, grande astrofotógrafo, amigo nosso aí. Valeu. Então, o Somos Jacaré, vai depender de muitos fatores, tá? O tamanho do foguete, o valor também que a empresa está investindo para produzir o foguete, tá? Agora, existe uma diferença básica aqui que é essencial do foguete combustível sólido para o combustível líquido, tá? Aqui, no de combustível líquido, você consegue fazer um motor que pode ter um controle de empuxo, ou seja, eu consigo ligar e desligar esse motor várias vezes durante o voo, eu consigo controlar a potência desse motor durante o voo com combustível líquido. Combustível sólido, não. Tá? Você liga o motor de combustível sólido, já era. Ele vai manter o empuxo dele até ele consumir todo o combustível. Significa que não dá para colocar nada em órbita? Não, claro que não. A Índia utiliza no seu PSLV só combustível sólido. E ela colocou, inclusive, o nosso satélite em órbita. E coloca muita carga em órbita. Tá? Então, a diferença básica é essa. Tá? Existem foguetes, e um hoje foi lançado, né, inaugurado, que usa os dois tipos de combustível. Combustível sólido, no início da ascensão, né, e combustível líquido também. O Ariane 6, que foi lançado hoje, ele utiliza combustível sólido, 2 boosters laterais de combustível sólido, e usa hidrogênio líquido no resto do foguete, no core central e no segundo estágio. Tá? Então depende de muitos fatores, tá bom, Somos Jacaré? Mas a diferença básica é essa. No combustível líquido você tem controle de empuxo e de ligar e desligar. Aqui no sólido, não. Ligou, meu amigo, acendeu o pavio, como diz o Mário, já era. Tá? Isso aí, até voltando só um tiquinho lá naquela outra questão que você falou aí, Marcelo, que a gente estava falando das voltinhas na Terra ali, é até por isso, é até para economia de combustível mesmo. Geralmente, quando você tem sondas robóticas e tal, você usa aquele sistema, porque você não tem nenhum tripulante ali que vai sofrer, entre aspas, com a demora da viagem, e você economiza propelente. Porque para viagem espacial, galera, tudo é energia. Tudo que você puder economizar vai te render na frente. Isso aí. Exatamente. Inclusive, o peso da carga é assim calculado perfeitamente, porque quanto mais peso você coloca aqui no topo desse foguete, mais energia você vai ter que dispendiar aqui para esse foguete atingir a velocidade. Então, como o Mário falou, tudo é calculado aqui perfeitamente e você tem que economizar, porque você economiza dinheiro para a missão espacial, que são muito caras, né? O Luiz Leão pergunta aí, a diferença no empuxo inicial, né? O do combustível sólido, ele normalmente, é o que a gente fala, dá um chute, né? O empuxo inicial, ele é mais forte. Não significa que todo motor de combustível, olha o que eu vou dizer, hein? Não significa que todo motor de combustível sólido é mais forte que o motor de combustível líquido. Não. Eu estou dizendo assim, a relação ignição e empuxo que ele dá imediatamente no foguete. O combustível sólido,
ele entrega um empuxo mais imediato, podemos dizer assim, ao foguete. O líquido não. O líquido ele já vai um pouco mais gradativo. Qual o efeito que você vai ver no foguete? Um foguete que é lançado de combustível sólido parece que ele sobe com mais suavidade. O de combustível líquido, perdão, ele sobe com mais suavidade. O de combustível sólido, ele já sobe já com a pressão maior. E não tem problema nenhum. Inclusive, o ônibus espacial lançou diversos astronautas usando 2 mega booster de combustível sólido. Então era aquela pancada para subir, tá? Mas a entrega da relação ignição e empuxo no sólido é mais rápida, tá? O combustível da Starship, ele é um combustível sólido, líquido. A única diferença é que ele está utilizando o metano, tá? Que não é um combustível que era utilizado muito, muito comum em lançamentos de foguete, tá? Normalmente a gente vê o hidrogênio e o querosene, o RP1, que é o querosene para foguete. Até o álcool também. O metano está sendo utilizado agora e é um combustível muito bom, é um combustível muito eficiente e que provavelmente vai ser o futuro aí dos motores, pelo menos o futuro próximo de motores de combustível sólido. E o projeto Starship também visa captar esse metano lá em Marte, tá? Porque eles vão precisar produzir combustível em Marte também, tá? Então também a escolha do combustível metano para o Starship leva em consideração o metano existente em Marte, tá? Muito bem, então isso é um foguete, tá? Por que eu trouxe essa ilustraçãozinha aqui? Para a gente ter a noção do que é o conceito do foguete. O conceito do foguete é esse: um míssil, né, que carrega o seu combustível, o motor e a carga útil desejada aqui. Tem um aqui que é muito legal, que vocês vão ver muito, já estão vendo muito, que é o Falcon 9 aqui, para mostrar como é o Falcon 9. Deixa eu ver aqui, ó. Ali também que o combustível sólido é mais estável e o líquido é muito instável e propenso a surpresas. Salvo engano, a Rússia pretende usar sólido. Perfeita essa questão. Você lidar com combustível sólido, ele é mais fácil do que você lidar com combustível líquido. Realmente ele é muito estável, tá? E alguns combustíveis líquidos são piores ainda. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio você tem que manter ele a menos de 200 graus abaixo de zero, tá? A mais de 200 graus abaixo de zero, para você manter ele na forma líquida. O oxigênio líquido também, você precisa deixar ele muito gelado para que ele possa estar na forma líquida, né? O oxigênio, na temperatura ambiente, ele está no gás. Ele é gás. Então, você trabalhar, lidar, armazenar um combustível líquido é muito mais complexo mesmo do que um combustível sólido, tá? Um salve para o meu amigo Lucas Fabrino, nosso futuro engenheiro aeroespacial, que vai ter propriedade muito mais do que nós dois juntos aqui, Mário, para falar disso aí, tá? E aí que deu uma aula de Marte lá no seu canal. Já falar para a galera ir lá no canal Deu do uma aula. Marcelo, aproveitando aqui o aspas aqui, né? Já falar para a galera, quem não conhece o canal do Marcelo aí, Marcelo Space, depois a gente vai deixar o link aqui, mas já corre lá, já inscreve o canal. Ó, você está vendo o que é a propriedade do cara. Imagina quando juntou as duas feras aí, o Marcelo e o Lucas Fabrino, deu uma aula sobre Marte, está lá no canal do Marcelo, que eu vou te falar, viu? Rapaz, uma das melhores aulas sobre Marte que eu já assisti na minha vida, viu? Show de bola. Valeu, Mário. Obrigado. O Lucas realmente deu uma aula sobre as missões de Marte lá, tudo que você precisa saber sobre as missões de Marte e que estão em Marte até hoje. Tá? O Lucas realmente deu um show lá, tá? Um alô para toda a galera que está chegando aí, Valdemiro, o Cross Space, tá? Um salve aí para todos vocês. Muito, muito obrigado pela presença aqui, o prestígio, tá? Esse é o Falcon 9, né, o foguete mais famoso aí da atualidade, né, podemos dizer, mais famoso da atualidade, tá, galera? Porque a opinião aí, não quero que ninguém me dê hate aí, não, porque estou falando da atualidade, que é o mais lançado, e ele é um foguete que ele é um padrão, assim como a gente vê a maioria dos foguetes. 2 estágios, né? Aqui está ele normal e aqui está ele vazado, aqui aberto, aqui, né? Ó, a gente tem um primeiro estágio com o
combustível, como a gente falou, ele trabalha com oxigênio, com combustível líquido, propelente líquido. No caso, o querosene, aqui que ele trabalha, é o RP1 e o oxigênio líquido como comburente, né? Então, aqui no primeiro estágio, ele está levando aqui o querosene e o oxigênio líquido para alimentar 9 motores Merlin aqui embaixo. 9 motores Merlin aqui embaixo. E a partir daqui, dessa parte preta, a gente vê um segundo estágio, tá? Que também carrega aqui o querosene, o RP1 e o oxigênio líquido e um motor Merlin. Por que em 2 estágios, tá? A gente vai ver isso, muito normal nos foguetes, ser dividido em estágios. Ele vai queimando aqui com o seu primeiro estágio, ele consome todo esse combustível e aí ele dispensa esse primeiro estágio. Por quê? Porque ele reduz peso. Reduzindo peso, o segundo estágio vai conseguir dar uma aceleração muito maior para a carga útil que está aqui dentro chegar àquela velocidade orbital ou a velocidade que ele quiser lá para atingir a órbita preferida. Isso aqui se chama equação do foguete. A gente vai falar com mais calma sobre isso depois. Mas dividido em 2 estágios. Basicamente, o primeiro estágio da impulsão inicial é descartado para diminuir o peso, o segundo estágio continua o serviço. Aqui, na coifa do Falcon 9, tem um ônibus aqui dentro, para vocês terem noção de mais ou menos o que cabe dentro de uma coifa dessa. Tem uma capacidade aí de carregar até 28 toneladas, 28 mil quilos aqui dentro do Falcon 9, tá? Uma maravilha realmente da engenharia. Deixa eu responder aqui, que eu falei bastante, acabei pulando aqui. Essa é a próxima? Não, deixa eu só responder para o Anderson aqui, Marcelo, rapidinho. É porque a gente fez uma live aqui e não sei se foi com você, a live do Starship aí que a gente fez, e uma pessoa falou que participou da construção dos primeiros satélites no Brasil, e eu, na verdade, deixei até o contato para ele, mas ele não entrou em contato comigo, não, Anderson. Mas na sexta-feira, é até chamar já a galera, e nós vamos ter uma live aqui com o comandante Robinson Farinazzo, que está intimamente ligado, teve a vida inteira, ele agora é oficial da reserva, mas ele teve ligado aí, ele sabe tudo sobre o acidente de Alcântara, ele está muito ligado, porque ele era da parte de compras do governo. Então, assim, ele saca muito e pode falar com muita propriedade do Programa Espacial Brasileiro. Então, na sexta-feira, a gente vai abordar o Programa Espacial Brasileiro como quase ninguém faz aqui no YouTube. Tá? O comandante vai explicar para a gente tudo que aconteceu em Alcântara e falar como é que está o nosso programa hoje. Então, não percam, tá certo? Isso aí, galera. Isso aí não tem como perder, né? Não tem como perder uma live dessa. Falando sobre a nossa agência, né? Vai ser sensacional mesmo. Bom, muito bem, galera. Vamos passar aqui. Falamos do foguete, falamos da anatomia do foguete, né? Opa, resenha cientista. É por causa da tubeira também? Não entendi. Por causa da tubeira o quê, resenha? Pode completar aí, por favor, que eu talvez peguei aqui, não estou compreendendo muito. Bom, aqui, ó. Esse é o foguete. E qual é o conceito do foguete? Isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Muito importante mesmo. Como funciona um foguete? Simplesmente, né, funciona com a terceira lei de Newton, né? Newton, ele desmembrou e explicou para a gente aí a questão da ação e reação. A terceira lei de Newton diz o seguinte: toda ação, né, ela tem uma reação em direção oposta com a mesma intensidade. Então, como é que um foguete funciona? A energia que o motor ejeta os gases da queima do combustível para cá é a mesma energia que vai acabar impulsionando o foguete na direção oposta. Então, o motor ejeta os gases para baixo para que o foguete vá para cima. Terceira lei de Newton. Por que no vácuo do espaço ele consegue... O helicóptero, por exemplo, ele gira a hélice
e ele empurra a atmosfera, ele usa a atmosfera para baixo para ele se manter no alto. O foguete no espaço não tem atmosfera, não tem onde essa ejeção dos gases aqui, quando ela vai para o chão, não tem como dar impulso no espaço. Simplesmente o que funciona é a terceira lei de Newton. Você está no vácuo do espaço. A mesma energia, ligou o motor lá no vácuo do espaço. A energia que é energia, tá, galera? A energia que é jogada para cá através da queima dos gases no espaço é a mesma energia que vai impulsionar o foguete na outra direção. Então, o motor do foguete ele está assim, ó, saindo os gases aqui. Ele vira para um lado, ele vira para o outro, ele faz o gimbal e ele dá o direcionamento no foguete, porque toda a ação que ele tem para um lado, ele dá uma reação com a mesma intensidade para o lado oposto, tá? Então, é assim que é o princípio de movimentação de um foguete. Tá tranquilo isso? Foi fácil de compreender como funciona a terceira lei de Newton aqui no foguete? Isso é importante a gente saber, tá? Galera aí fizer prova de terceira lei de Newton, Marcelo, não erra nunca mais isso aí. Se ficou, se não deu para entender, pergunta aí que a gente tenta explicar novamente. Vocês pessoalmente acreditam que algum foguete já levou arma para o espaço? Eu acredito. O que você tem como arma? Né? Por exemplo, arma seria o quê? Uma bomba? Seria uma metralhadora? Esse não é um conceito de arma tão amplo, tá? Por exemplo, a gente tem vários lançamentos, tanto dos Estados Unidos, quanto da Rússia, quanto da China, que são para as forças espaciais, lançamentos secretos, que a gente não sabe o que tem na carga, para onde vai e o que vai fazer. Um satélite de espionagem, para mim, é uma arma. É uma arma de defesa, uma arma de espionagem. Então, sim, eu acredito que vários lançaram e lançam armas para o espaço. Não sei se você concorda com isso, Mário. Totalmente. Inclusive, há um tempo atrás, eu até fiz um vídeo no canal aqui, o pessoal chegou a comentar de um satélite chinês, mas aí também a gente tem que tomar cuidado, porque os Estados Unidos adoram ficar falando que o chinês está fazendo coisa errada, né? Mas diz que tinha um satélite chinês que ele escaneava, ele era meio um chupa-cabra, ele chegava perto dos satélites de outras nações e lia os dados que estavam coletados ali. Não sei se é de fato, mas parece que rolou isso aí, que é uma arma de espionagem altamente potente, né? Então, galera, não é à toa que o programa espacial começou com militarizado, né? Eram duas potências militares se degladiando, e não é à toa que a maioria dos programas militares está ligado, dos programas espaciais estão ligadas às agências, aos órgãos, né, das Forças Armadas dos países aí, né? Exatamente. E a gente vai ter um encontro que a gente vai falar sobre a história do foguete. E aí vocês vão ver que o foguete, ele nasceu para levar uma bomba. O foguete foi desenvolvido para levar uma bomba de um continente ao outro, tá? E aí a gente vai depois ver e falar sobre isso no encontro que a gente falar sobre a história do foguete. O Resenha Santista aí, Resenha, nota 10, perfeita pergunta. Esse não é um dos motivos, você tem razão, mas não é o motivo assim principal, básico. Ó, o Luiz Leão colocar o V2. O V2 é o primeiro foguete, aí a gente vai falar sobre ele na história do foguete. É isso mesmo, Luiz. Mas assim, o fato de ter dois ou mais estágios é justamente pela equação do foguete. A gente vai explicar um pouco mais o que a gente fala sobre a equação do foguete. Mas é porque você precisa dar energia e, ao mesmo tempo, tirar peso do foguete para que ele consiga ganhar mais energia. Por isso que ele é colocado em estágios. E aí, a questão da tubeira, realmente, as tubeiras que vão ser utilizadas já no espaço, elas são bem maiores, tá? Para aproveitar o quê? A eficiência da ejeção dos gases. Menos pressão atmosférica, a ejeção dos gases não é mais tão reta como a gente vê no lançamento. Ela já vai ficando mais lateralizada porque não tem pressão atmosférica. Vamos falar tudo sobre isso com calma em outro momento, tá? Mas já para falar aí para o resenha, a tubeira realmente
são maiores para aproveitar esse movimento de ejeção dos gases quando são utilizados no espaço, tá? Perfeito aí o comentário. Cross Space, existe ideias de tubeiras com um extensor, mas nesse caso serve para reduzir o espaço ocupado num lançador. Sim, sim, sim. O design das tubeiras vão depender de muita coisa, tá? Mas o fato delas serem mais largas é pela falta de pressão atmosférica, tá? O satélite é uma arma? Depende do satélite, ele pode ser uma arma, inclusive de espionagem. Como arma, me refiro a qualquer tipo que burla as leis e convenções contra a corrida armamentista espacial. Laser ou bomba atômica, por exemplo. Nesse caso de bomba atômica, tá? Eles têm um controle maior, tá, mano? Então eu não acredito que tenham lançado bombas atômicas aí no espaço, ainda não. Bom, assim, a gente pode estar sempre errado, né? Mas existe um controle da comunidade internacional muito, muito maior relacionado a isso, tá? A questão atômica. Os países mesmo, que inclusive esses que têm bombas atômicas, gente, eles têm muita cautela, tá? Em utilizar as bombas e movimentar as suas bombas, porque pode ser mais perigoso para ele do que para o outro, tá? A questão da bomba atômica. Os primeiros foguetes surgiram para servir de arma. Os A4, mísseis Redstone. Perfeito, isso aí, a galera tá afiada. V2. Isso aí, galera, vocês estão ligadaços. Exatamente. O Cross aí, esse aí é craque, hein? O Atlas mesmo, ele surgiu da família de mísseis. Isso aí. Vários foguetes, inclusive no começo ali das eras Apollo, Mercury, eram foguetes, o Titan, eles eram foguetes derivados de mísseis balísticos mesmo, tá? Isso aí. Um foguete nada mais é do que um míssil, né? Só que hoje ele leva cargas mais científicas, tá? E para lugares muito mais longe do que os mísseis antigamente, que eram intercontinentais, né? Os projetos iniciais. Perfeito. E aqui o seguinte, galera, a gente chega ao fim desse primeiro bate-papo, tá? Introdutório, para a gente ter as bases aí para começar a falar de foguete. Esse é o meu canal, o canal Marcelo Space, se você procurar lá, tá aí o link para vocês aí na tela. Se você quiser saber mais sobre astronáutica, lá a gente tem muito conteúdo. A gente acompanha vários lançamentos de foguete e quando a gente acompanha o lançamento, a gente fala sobre o foguete, o motor, fala sobre a engenharia do foguete em si. Então, participa das lives lá, se inscreve no canal, deixa o like, vem para a família Marcelo Space também, que lá você também, acompanhando os lançamentos, vai aprender muito sobre o lançamento de foguete, fora os convidados maravilhosos que a gente leva lá, inclusive o Mário já é também capa lá na casa lá. E é o seguinte, eu vou falar para vocês aí que já sai daqui, não acabar a live aqui, para vocês se inscrever lá no canal do Marcelo. Não precisa eu falar que ele é bom, né? Aí depois daqui dessa aula aqui, eu não tenho que falar nada. Aqui, ó, o Mano até já mandou para a gente aí, ó, valeu. Obrigado, mano. Tá obrigado bom? Aí, valeu mesmo. Inclusive, Marcelo, falar para a galera aqui que nós acabamos de provar mais uma vez que Einstein estava certo. O tempo é relativo, que eu nunca vi uma hora passar tão rápido na minha vida, viu? Cara, que show, que aula, show de bola. Então é isso aí, galera. Ó, a princípio, toda terça-feira, né, Marcelo? Isso aí. A gente, se precisar, a gente ajusta, se precisar alguma semana, a gente pula. Por isso que é bom ficar ligado e ativar o sininho. Se a gente mudar, galera, é correria, tá? A gente conta com a compreensão de vocês, é correria. Se você ficar ligado, você não vai perder nenhuma. E de qualquer forma, essas lives elas vão ficar aí disponíveis no canal para que quem não puder acompanhar ou quem quiser rever para anotar, estudar com calma, vai estar lá no canal, né? É isso aí. Isso aí. Eu acho que antes da gente fechar aqui, né, nós cumprimos o objetivo da missão aqui, que é, nossa senhora, show de bola, um resumão. Aqui, galera, daqui vocês vão sair tudo comentarista de live de foguete. E mais, viu? Não vai precisar de ficar encebando na live, zoando lá, porque não sabe o que vai falar, não. Tá vendo que o cara tem propriedade, viu? O pessoal está me perguntando se eu tenho Instagram aqui. Eu até tenho, viu, gente? Mas eu não uso, não.
eu tenho porque tem que ter, mas ele tá lá, assim, raramente eu entro no Instagram, viu? O Evaí falou que lá produzia, né? Eu conheci aí também como centro de produção de combustível sólido, tá? No Brasil, eu não conheço outro lugar que faz, tá? Não conheço outro lugar que faz. Normalmente, nesses novos projetos aí, o combustível provavelmente vai vir do exterior, tá? Essa parceria com a Alemanha, provavelmente o combustível sólido já vai vir com motor alemão, tá bom? Isso aí. Que bom, Bom, galera. Olha, galera, eu acho que esse aí a nossa satisfação e a retribuição que a gente tem, né, Mário? Do pessoal estar gostando. Que bom que vocês gostaram desse encontro de introdução inicial. Colhem com a gente, divulguem, que a gente vai ter muito mais encontros, e isso é só o começo de uma playlist fantástica aí que a gente está fazendo com vocês, tá? Então, obrigado, é a satisfação enorme de vocês estarem gostando, e é para isso que a gente está aqui, né, mano? isso aí. Gente, agradecer demais todo mundo. Quem ainda não deu like, ó, já está acostumado aqui, ó. Senta lá o dedão, vai lá, gente. Demorou? Tá inscrito no canal? Ah, não tá não. Então escreve aí, gente. Escreve aí, escreve no canal do Marcelo, né? Ativa o sininho, igual o Marcelo falou, não vai perder as próximas, né? Marcelo, muito obrigado por hoje. Até a próxima, meu amigo. E grande abraço aí. Valeu demais. Você quer falar alguma coisa aí? Só te agradecer mais uma vez, obrigado por me convidar para essa parceria aí, por me convidar não, por aceitar essa loucura, mas essa loucura comigo aí, loucura do bem, né? É uma honra estar sempre fazendo qualquer coisa com você aqui, tá? Um salve, um abraço para todo mundo que participou e que vai passar aqui na live, galera. Valeu mesmo. Pois é, show de bola, mas eu que tenho que agradecer, né, cara? Porque assim, eu não tinha dúvida do que seria essa aula. Você conseguiu ainda surpreender e superar as expectativas, tá certo? Obrigado. Então é isso aí, galera. Grande abraço e até o próximo. Não perde, já sai daqui, já procura aí a próxima live nossa na sexta-feira com o comandante Robson Farinazzo, falando tudo do programa especial brasileiro. Vai ser show de bola, tá certo? Grande abraço, galera. Grande abraço, Marcelo. Valeu.